Olá, humano! Nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre esse livro aqui, Minha Breve História, do físico Stephen Hawking. Se você vive no planeta Terra, você provavelmente sabe que o Stephen Hawking era um cientista e que ele morreu. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre um livro dele, que é o Minha Breve História, onde ele conta, como o nome sugere, a história dele. Para quem não sabe, o Stephen Hawking é particularmente importante em uma área da física chamada cosmologia, que busca, de certa forma, entender o universo como um todo. E ele também é muito importante na parte de divulgação científica, não só de física, mas de ciência em geral, porque os livros dele têm um grande alcance. Os livros de divulgação dele são muito populares. Dois exemplos disso são Uma Breve História do Tempo e O Universo numa Casca de Nós. Aqui eu vou estar falando sobre esse livro aqui do Hawking, onde ele conta de forma sucinta sobre a história dele, tanto no aspecto profissional quanto no aspecto pessoal. E você pode estar vendo aqui que tem várias marcações. Essas marcações eu fiz porque tem umas coisas que eu gostaria de abordar que estão no livro. Talvez eu até leia algumas partes do livro, porque eu acho interessante para dar uma noção, para dar um gostinho de como que o livro é. Bom, primeiro, o que eu achei desse livro? Eu achei ele, do ponto de vista pessoal do Hawking, bem interessante, na parte que ele descrevia o aspecto dele humano, né, de uma pessoa que tem a doença que ele tinha, que era a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença devastadora e tal. Então, esse aspecto humano do Hawking, dele contar como é que foi começar a ter a doença, antes mesmo, ele foi diagnosticado antes de terminar o doutorado e tal, e como que foi isso do ponto de vista profissional, como que atrapalhou ele, e do ponto de vista pessoal mesmo, né, de você tem uma família ali e tal, você tem uma esposa, você não pode mais fazer algumas atividades que antes você poderia e tal. Então, o Hawking descrevendo o aspecto humano dele, frente às adversidades que ele teve e tal, por causa da doença e outras coisas, eu recomendo esse livro pra caramba, pra qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa. A parte da vida dele mesmo é um pouco mais da metade do livro, talvez até uns 70% aí. Então é bem significativa essa parte no livro. O livro também não é tão grande, ó, como vocês devem estar vendo. E as letras dele não são muito pequenas, então, tipo, ó, dá pra ver aí. Se tiver um pouco de tempo, dá pra você ler ele rapidinho, então, porque a fonte não é tão pequena e ele não tem muitas páginas. E essa é a parte que eu mais recomendo do livro. E tem um aspecto que eu não gostei muito, que é a parte profissional, quando ele descreve a parte profissional dele. Eu não gostei por diversas razões. Eu não gostei porque, em geral, ele fala difícil coisas que não precisavam ser ditas de forma difícil. Talvez só para parecer que ele é inteligentão, tipo, você lê, aí você não entende nada e aí você fica, nossa, olha como o cara é inteligente e tal. O Devanil, do canal Alimente o Cérebro, fez um vídeo sobre o que ele chama de a performatividade da inteligência, que são as pessoas que gostam de parecer inteligentes. E eu acho que entra um pouco, sim, de certa forma, no perfil do Hawking. Eu não sei se isso é algo específico dele, desde, sei lá, criança ou adolescente, ou se é algo gerado pela fama que ele teve, que acabou inflando o ego dele. Mas, em geral, quando ele está descrevendo a parte dele na profissão, ele costuma, como a gente diz aí no dia a dia, se achar bastante. Talvez ele até precise, para vender os livros e tal, criar esse estereótipo de cientista gênio e tal. Mas não é compatível com os trabalhos que ele fez durante a vida dele. Ele fez trabalhos importantes? Fez trabalhos importantes pra caramba. Mas daí, até você se comparar com alguns caras, não rola, sabe? Bom, essa é só a minha opinião. Se você não tem essa opinião, ok também, mas vai ler os livros dele e presta atenção quando ele está falando dele para ver se você não sente esse tom que eu estou comentando aqui. E agora vamos para a parte de pegar uns pedacinhos aqui do livro que eu vou ler para vocês para dar aquele gostinho de como que é o livro. Bom, para começar, tem uma coisa que eu achei bem interessante a respeito da educação na Inglaterra na década de 50, que eu não sabia e achei interessante, embora não tenha achado tão legal. Vou ler aqui para vocês. A educação inglesa na década de 1950 era muito hierarquizada. Não apenas as escolas eram divididas em acadêmicas e não acadêmicas, como as primeiras eram divididas em categorias A, B e C.
Isso funcionava bem para os que eram selecionados para a categoria A, mas não tão bem para aqueles na categoria B e muito mal para os da categoria C, que se sentiam desencorajados. Então tinha um lance assim de... Esse é o grupo das escolas elitezinhas, tinha os marromenos e tinha a ralé. Aliás, sobre o lance da performatividade da inteligência, se você virar a folha, você vai ver que ele diz um negócio que já meio que corrobora aquilo que eu estava falando, sobre esse negócio da performatividade. Que ele diz que sempre foi um aluno mediano, mas que a turma era muito brilhante. Ou seja, eu era um aluno mediano, mas não era um mediano no meio da ralé, tá ligado? E tipo, será mesmo que a turma era muito brilhante? Enfim, mas o jeito que está escrito aí me dá a entender aquilo lá que eu tinha comentado anteriormente. Não importa tanto assim também. Uma outra parte que eu achei bem legal é quando ele comenta sobre o Feynman indo num evento de gravidade. Ele diz o seguinte: quando comecei a pesquisa, as duas áreas que pareciam mais empolgantes eram a cosmologia e a física das partículas elementares. O último era um campo ativo que estava mudando rapidamente e atraía a maioria das cabeças mais brilhantes, enquanto a cosmologia e a relatividade geral estavam paradas desde a década de 1930. E aí ele continua, agora falando do Feynman. Richard Feynman, ganhador do Prêmio Nobel e um dos maiores físicos do século XX, fez um divertido relato a respeito de uma conferência sobre relatividade geral e gravitação, da qual participou em Varsóvia, em 1962. E aí o Hawking conta aqui que o Feynman mandou uma carta para a esposa e disse o seguinte: não estou tirando nada desse encontro, não estou aprendendo nada. Como não existem experiências, esse campo não é ativo. Então poucos dos melhores cientistas estão trabalhando nisso. O resultado é que há exércitos de Palermas por aqui, e isso não é nada bom para a minha pressão arterial. Lembre-me de nunca mais comparecer a outra conferência sobre gravidade. E, bom, achei interessante do ponto de vista de curiosidade histórica, mostrar que o Feynman falou uma coisa dessa. E depois, a cosmologia se tornou um campo super ativo, e até hoje, na verdade eu acho que não só até hoje, mas cada vez mais, conforme o tempo tem passado, a cosmologia tem crescido, no sentido de ter mais pesquisadores, mais resultados e coisas assim. Bom, e agora eu vou encerrar esse vídeo com uma última leitura a respeito de quando ele contraiu a doença esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ELA. Quando eu tinha 21 anos e contraí esclerose lateral amiotrófica, achei muito injusto. Por que aquilo tinha que acontecer comigo? Na época, pensei que minha vida tivesse terminado e que nunca mais concretizaria o potencial que acreditava possuir. Mas hoje, 50 anos depois, estou bastante satisfeito com minha vida. Fui casado 2 vezes e tenho 3 filhos lindos e bem-sucedidos. Tive sucesso na minha carreira científica. Aí ele comenta que acha que a maioria dos físicos teóricos concordaria que uma das previsões dele está correta. E ele encara que a doença dele não só não foi prejudicial para o trabalho dele, como foi benéfica. Olha o que ele diz aqui. Minha deficiência não foi um obstáculo sério no meu trabalho científico. Inclusive, acho que de certa forma foi uma vantagem. Não tive de dar palestras ou aulas a estudantes de graduação. Nem precisei participar de tediosos comitês que consomem muito tempo. Dessa forma, pude me dedicar por completo à pesquisa. Para os meus colegas de trabalho, sou apenas mais um físico, mas para o público geral me tornei possivelmente o cientista mais famoso do mundo. Então é isso, algumas leiturinhas aqui desse livro que eu gostei bastante. Como eu disse, minha única crítica é ao estilo dele de criar o estereótipo do gênio, de forçar às vezes o estereótipo do gênio. De qualquer forma, é um baita de um livro, eu gostei bastante. E eu recomendo, embora eu faça algumas críticas ao Hawking, eu admiro ele pra caramba. Eu admiro ele, a meu ver, de uma forma mais sensata do que a maioria, porque existe muito aquele negócio de criar um ídolo, certo? Ao invés de você realmente ver o que a pessoa fez. Ele falou algumas besteiras publicamente, eu não vou comentá-las aqui. Mas de qualquer forma, eu acho que no geral, quer você goste dele como figura pública ou não, ele é o tipo de pessoa que é difícil de você ignorar, porque ele fala de temas muito importantes e ele tem afirmações bem fortes sobre vários desses temas. Bom, se você tiver a chance, dê uma lida nesse livro e me diz o que você acha. Eu indico com essas ressalvas que eu fiz por aqui. Sem dúvida nenhuma, o Hawking vai fazer falta tanto para o público geral como para a comunidade científica, seja no aspecto sentimental ou no intelectual. Tanto os livros que ele escreveu como os resultados em física que ele obteve vão permanecer aí por muito tempo, se não para sempre, como é o caso dos resultados em física. Esse é o legado do homem chamado Stephen Hawking, e esse vídeo falou um pouco sobre sua breve história.